Ele vai botar na área de novo, bateu por baixo, Romário, agora Bebeto! Golaço de Bebeto! Você se lembra da Copa América de 1989? A vingança contra o Uruguai em pleno Maracanã para mais de 130 mil. O Brasil que não vencia a competição desde 1949. Eu vou te contar ao longo do vídeo essa incrível história. Já começa com a demissão do então técnico, nesse período pós-86, do Carlos Alberto Silva, ele que saiu e deu espaço para o Lazzaroni, que já tinha uma certa reputação, principalmente por ser técnico do Flamengo, do Vasco da Gama, e tinha um bom relacionamento com o diretor de futebol da CBF. Sabe quem? Eurico Miranda, ele mesmo. Caralho, velho. Era essa figura importante nos bastidores ali da CBF e foi um cara imprescindível para a permanência ali do Lazzaroni, porque a população, a imprensa não morria de amores pela figura do técnico, tinha uma responsabilidade muito grande. Ele que assumiu ali final de 88 para 89, antes da Copa América de 89, teve inúmeros testes, chamou muita gente nesse período. Para você ter noção, ele chamou muita gente do Vasco, Acácio, Giovani, o Tita, aí chamou também alguns jogadores importantes da época, o Zé Carlos, o Charles do Bahia, o Bobô, ex-Bahia, que estava no São Paulo, mas pô, vinha jogando uma sequência muito boa, e o Bahia que era o atual campeão brasileiro de 88, o Vasco posteriormente em 89 também seria campeão, então era uma base muito forte, ele estava testando. Teve um torneio antes da Copa América de 89, torneio na Dinamarca, que o Brasil perdeu os 3 jogos, perdeu de 4 para a Dinamarca, perdeu de 2-1 para a Suécia, perdeu de 1-0 para a Suíça, resultados péssimos, uma pressão absurda. Chegamos então ao início da Copa América e os jogos seriam, na primeira fase, em Salvador. Então a torcida baiana, ali a imprensa do Nordeste estava querendo os jogadores do Bahia, com toda a razão. Não por caridade, mas porque os caras estavam jogando pra caramba. E foi então que o Lazzaroni teve a incrível ideia, jogou praticamente time, a seleção contra os torcedores, que ele não levou o Charles, nem o Bobô. Isso aí deixou pé da vida todo mundo, presidente da Federação Baiana. Uma traição, né? Uma safadeza, uma molecagem da comissão técnica da CBF que nos enganou a nós todos aqui da Bahia. E o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chegou a pensar na demissão de Lazzaroni durante a campanha. A decepção do dirigente com o treinador não se restringe só ao mau desempenho do time em campo. A decepção é também pessoal. O presidente da CBF não digeriu, por exemplo, a não inscrição do atacante baiano Charles para a Copa América, o que teria desencadeado toda a crise na seleção. Os torcedores sabotaram muito os primeiros jogos do Brasil nessa Copa América de 89. Executada apenas a introdução do hino nacional brasileiro, porque a torcida vaiou estrepitosamente a execução do hino nacional. Uma coisa profundamente lamentável. Ainda teve a lesão do Careca, então você poderia ter aberto vagas para chamá-los, e ele chamou ali do meio para frente o Cristóvão Borges, o Giovani, o Bismarck, o Tita, o Valdo, o Miller, o Romário, o Bebeto e o Renato Gaúcho. Mas também olha o nível da seleção brasileira. Inúmeros craques, os caras bons de bola pra caramba, mas eu acho que tinha espaço para esses jogadores também, o Charles, o Bobô e o Zé Carlos, para fazerem parte ali do elenco, principalmente para jogar também. Era um teste para a Copa do Mundo também de 90. Então acho que nisso aí o Lazzaroni não teve essa malandragem, esse filho, e a pressão foi toda em cima dele. O Brasil que caiu no grupo A com Paraguai, Colômbia, Peru e Venezuela. Os 2 primeiros passavam. A vitória naquele período ainda valia 2 pontos. O primeiro jogo foi contra a Venezuela, no estádio da Fonte Nova. Uma pressão absurda dos torcedores. Teve muitos protestos antes de começar o jogo. Teve até bandeira do Brasil queimada, para você ver a revolta da população. E apenas 13 mil pessoas no estádio. Muito pouco. O Brasil venceu por 3-1, com gols do Bebeto, Giovani, Baltazar, uma vitória sem dificuldade. 2 dias depois, o Brasil enfrentou a seleção peruana, um empate 0-0, e a situação só ia piorando, o clima ruim demais. Teve ovada no Renato Gaúcho, e ainda ele por cima manda a célebre frase, terra de índios, pro povo baiano. Se hoje em dia o cara literalmente é cancelado.
ele soltou dessa. No terceiro jogo, contra a Colômbia, você acha que o Brasil vai vencer? Não. Empata mais um jogo sem gols, um 0-0. Vaias e mais vaias, melancólica despedida brasileira da cidade de Salvador. Também vale como registro, né? O Lazzaroni, nesse período, estava testando a formação de 3 zagueiros, algo bastante fora da casinha para os padrões do futebol brasileiro, que era Aldair, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Que trio de zaga, porra, trio de respeito, e os 3 sabiam jogar muito bem. Foi então que o Ricardo Teixeira, né, viu ali o próprio Eurico Miranda também, eles fizeram uma mudança. Eles tiraram o último jogo do Brasil na fase de grupo da Fonte Nova e levaram para o estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco. A torcida lá já foi totalmente diferente. É assim que deve ser uma partida da seleção brasileira de futebol. Casa cheia, saudado com euforia a seleção brasileira por parte do torcedor pernambucano. Um público espetacular, quase 80 mil pessoas viram o Brasil ganhar do Paraguai com 2 gols do Bebeto. Isso aí deu uma moral, deu mais tranquilidade pro Lazzaroni, pros jogadores. O Brasil terminou na 2ª colocação, mas, graças a Deus, passou de fase. E na fase seguinte, era um grupo entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O primeiro era o campeão, todos se enfrentavam entre si. E todos os jogos foram no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. O primeiro jogo do Brasil foi contra a Argentina, do Maradona, para mais de 130 mil pessoas. O Brasil foi para frente, teve várias oportunidades. E o primeiro gol do Brasil, todo mundo já sabe, né? Aquele famoso golaço de voleio do Bebeto. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a finta no primeiro, ainda Branco, capricha no cruzamento, é pra Silas, chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo, Romário, agora Bebeto! A jogada começa da esquerda com o Branco, vai para a direita com o Silas, que ele cruza o Romário de forma brilhante, dá aquela ajeitadinha, e o Bebeto, com a característica dele, né? Golaço de voleio. O segundo gol faltava dele, do Romário. O zagueiro Brown falha logo de frente pro baixinho, que ele dribla o goleiro Pido e caixa. 2-0 seleção brasileira. Uma vitória importante contra os atuais campeões do mundo. Uma vitória que dá mais moral ainda. E depois iria enfrentar o Paraguai. Outro show da dupla, Romário e Bebeto. O primeiro gol sai num cruzamento perfeito do Silas, que acha o Bebeto sozinho, finaliza de cabeça. 1-0 Brasil. E o gol do Paraguai vale como curiosidade também. O goleiro Gato Fernandes, ele que agarrou no Internacional, no Palmeiras, é o pai do Gatito aí. Goleiro também de muitos jogos da seleção paraguaia, lenda. No segundo tempo, teve um chutaço de canhota do Bebeto, o segundo gol da seleção brasileira. E o terceiro gol do Brasil sai dele, do Romário. Ele que se antecipa e faz o terceiro gol da seleção brasileira ali num cruzamento na pequena área. 3-0 seleção brasileira, uma vitória importante. Faltava então um jogo contra a seleção uruguaia. O jogo decisivo no Maracanã. Quem ganhasse era o campeão, porque o Uruguai também havia vencido seus 2 jogos. Foi um momento muito importante ali da seleção brasileira, da torcida no Maracanã. Mais de 130 mil pessoas no estádio. Fizeram uma festa incrível. O Brasil, igual eu falei no começo do programa, não ganhava desde 1949. Pelé nem ganhou a Copa América, para você ter a dimensão do torneio pro brasileiro. E além do que, os resultados ruins recentes em Copas do Mundo. Tanto a de 78, chegou ali perto, mas 82, 86, com Tele Santana. Bem decepcionante pelos jogadores que tinha. E nessa de 89 já era uma nova geração. Dunga, Silas, Miller, com Bebeto, Romário, jogadores fantásticos também, bons de bola pra caramba, craques. Foi um jogo muito bom pro Brasil. O goleiro Zeoli sofreu muito nesse jogo. O gol do Brasil saiu no segundo tempo. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Brasil! Romário! Brasil! Ali o Mazinho fez uma tabela com o Bebeto pela direita. Mazinho cruzou perfeito. O Romário inteligente demais ali, rápido, cirúrgico. Se antecipou o goleirão Zeoli. 1-0 o gol do Brasil. Gol do título, gol que tirou esse jejum, essa nhaca. Muito importante para essa geração aí que já dava pontapé inicial. Ficou registro que o Lazzaroni, mesmo com o título dessa Copa América, foi bastante questionado, cobrado. E a gente viu que no ciclo também para a Copa do Mundo de 90, na sequência, a torcida e principalmente os jornalistas questionavam muito
sistema de jogo do Lazzaroni. Ele que tava jogando com 3 zagueiros, né? A gente viu a qualidade, mas mesmo assim, o Brasil do meio pra frente sobrava craque. E aí, deixa a sua opinião aí. O que você achou do vídeo? Deixa novas sugestões de pauta aí. Fortalece se inscrevendo no canal. Curta, que a gente vem crescendo. Valeu, até a próxima. Tamo junto, hein? Porque o Neto, em 90, não antes do grande sucesso com o Corinthians, que se dá no segundo semestre de 90, era um jogador normal, um jogador até com um comportamento e com uma vida profissional que não atendia às necessidades de servir a seleção brasileira.